O que você acha que deve ser o destaque da seleção brasileira, né, na próxima Copa? Eu diria o Neymar. Olha o que o Kaká falou sobre o Neymar na entrevista à ESPN Brasil. O ex-melhor do mundo abriu o jogo e deu uma opinião sincera sobre o futuro do craque na seleção brasileira e o que ele pensa da próxima Copa do Mundo, em 2026. Durante a entrevista, Kaká foi direto e mostrou que ainda acredita no talento de Neymar. Segundo ele, o camisa 10 do Santos, que se recupera totalmente da lesão e já treina com o grupo, ainda tem muito para entregar ao futebol. Kaká destacou que Neymar é um jogador diferente, daqueles que fazem o torcedor levantar do sofá, e que o Brasil ainda precisa do seu brilho e da sua genialidade dentro de campo. O ex-craque também falou sobre o novo ciclo da seleção sob o comando de Carlo Ancelotti. Ele afirmou que, com um técnico experiente e vencedor como Ancelotti, Neymar pode reencontrar o seu melhor futebol, voltar a ser protagonista e liderar uma nova geração com Vinícius Júnior, Rodrigo e Estevão. Kaká foi categórico. Eu acredito que o Neymar ainda tem uma grande história para escrever com a seleção. Entende o jogo, tem uma visão de jogo diferenciada, então tem toda essa parte dele de técnica mesmo, de entender o jogo, e aí uma grande qualidade que ele tem também, que é essa gestão de pessoas, administrar os jogadores, diferentes interesses, diferentes egos, toda essa habilidade para lidar com os atletas, eu acho que é um ponto muito positivo que ele vai trazer para a nossa seleção e que no final ajuda e contribui muito para resultados positivos. Legal, e você que é um cara super experiente em Copa do Mundo, qual dica que você pode passar para os jogadores da nossa seleção? A dica, assim, que eu passaria é a preparação. Copa do Mundo é muito detalhe, então são grandes jogos, poucos momentos, se eu não me engano essa Copa são 8 jogos, né, para você ser campeão. Então os detalhes fazem muita diferença e a gente não tem controle do resultado. O que a gente tem controle é de aumentar as nossas possibilidades de conquista. E isso, a preparação precisa ser muito bem feita, tá muito bem preparado, focado, concentrado, por um período muito curto de uma competição de altíssima intensidade, concentração, foco, motivação. Então, foco na concentração da preparação para chegar bem para uma Copa do Mundo. E não tem como a gente falar de Brasil se a gente não falar do nosso melhor jogador brasileiro, que é o Neymar. Se você fosse Ancelotti, você levaria ele? E o que você, Kaká, você acha que ele vai ou não para a Copa do Mundo? Eu acho que a convocação do Ney não tá nesse ponto do treinador decidir. Isso é a minha opinião pessoal. Eu acho que é muito mais a situação dele, Ney, como atleta. Se ele estiver bem, performando bem, sem lesão, eu não tenho dúvida que ele vai ser convocado e vai estar na Copa do Mundo. Então, a torcida agora é para que ele consiga se recuperar bem dessa fase de lesões, manter uma boa continuidade de jogos para estar na Copa do Mundo. Então, a minha expectativa e a minha torcida pessoal é sim, ele vai estar bem e vai estar lá na Copa do Mundo em 2026. Legal. E toda a Copa do Mundo o Brasil tem um destaque. Quem que você acha que deve ser o destaque da seleção brasileira, né, na próxima Copa? Eu diria o Neymar. Eu acredito muito que ele vai estar e que ele vai ser um dos destaques não só da seleção, mas da Copa do Mundo de 2026. Ele pode, sim, ser o cara da Copa de 2026. Tem mais. Ele ainda falou sobre o amadurecimento do jogador. Para Kaká, Neymar aprendeu com os altos e baixos da carreira e está mais maduro, mais tranquilo e preparado para encarar o desafio de levar o Brasil de volta ao topo do mundo. Enquanto isso, Neymar segue firme nos treinos com o grupo do Santos. Segundo informações, o craque tem se mostrado motivado, sorridente e completamente focado em recuperar o ritmo ideal para voltar a jogar partidas oficiais. É o detalhe que animou a torcida. A expectativa é que Neymar esteja 100% e possa voltar aos gramados já no início de novembro. Com o apoio de Ancelotti, e com o talento que todo mundo conhece, Kaká acredita que o camisa 10 pode surpreender o mundo novamente, e quem sabe, finalmente conquistar o título que falta na sua carreira, a tão sonhada Copa do Mundo. Montar um time competitivo, de gerir esse time na direção de um hexacampeonato, então eu gosto muito de uma liderança como a dele. Acredito que a figura do treinador é importantíssima dentro de um ambiente, né, do futebol, de um time, e por isso estou assim, super otimista, acreditando muito no Brasil e que a nossa seleção vai dar muitas alegrias aí na próxima Copa. Com certeza. E o que o Ancelotti, você conhece ele bem, né? O
que ele tem de especial, assim, que ele pode trazer pra gente, pra seleção brasileira? Eu acho que é um conjunto de fatores. Ele é super capaz, habilidoso, né, na parte tática, conhece o jogo, entende o jogo, tem uma visão de jogo diferenciada. Então tem toda essa parte dele de técnica mesmo, de entender o jogo. E aí uma grande qualidade que ele tem também, que é essa gestão de pessoas, administrar os jogadores, diferentes interesses, diferentes egos, toda essa habilidade para lidar com os atletas. Eu acho que é um ponto muito positivo que ele vai trazer para a nossa seleção e que no final ajuda e contribui muito para resultados positivos. Legal, e você que é um cara super experiente em Copa do Mundo, qual dica que você pode passar para os jogadores da nossa seleção? A dica, sim, que eu passaria é a preparação. Copa do Mundo é muito detalhe, então são grandes jogos, poucos momentos. Se eu não me engano, essa Copa são 8 jogos, né, para você ser campeão. Então os detalhes fazem muita diferença e a gente não tem controle do resultado. O que a gente tem controle é de aumentar as nossas possibilidades de conquista. E isso, a preparação precisa ser muito bem feita, tá muito bem preparado, focado, concentrado para um período muito curto de uma competição de altíssima intensidade, concentração, foco, motivação. Então, foco na concentração da preparação para chegar bem para uma Copa do Mundo. E não tem como a gente falar de Brasil se a gente não falar do nosso melhor jogador brasileiro, que é o Neymar. Se você fosse Ancelotti, você levaria ele? E o que você, Kaká, você acha que ele vai ou não para a Copa do Mundo? Eu acho que a convocação do Ney não tá nesse ponto do treinador decidir. Isso é a minha opinião pessoal. Eu acho que é muito mais a situação dele, Ney, como atleta. Se ele estiver bem, performando bem, sem lesão, eu não tenho dúvida que ele vai ser convocado e vai estar na Copa do Mundo. Então, a torcida agora é para que ele consiga se recuperar bem dessa fase de lesões, manter uma boa continuidade de jogos para estar na Copa do Mundo. Então, a minha expectativa e a minha torcida pessoal é que sim, ele vai estar bem e vai estar lá na Copa do Mundo em 2026. Legal. E toda a Copa do Mundo o Brasil tem um destaque. Quem que você acha que deve ser o destaque da seleção brasileira, né, na próxima Copa? Eu diria o Neymar. Eu acredito muito que ele vai estar e que ele vai ser um dos destaques. E você, o que acha? O Neymar ainda pode ser o protagonista do Brasil em 2026? Deixe a sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do futebol.